Muito bem. Em nosso primeiro encontro, nós iniciamos a conversa a respeito da formação de lideranças. Formação de lideranças. O propósito, nós conversamos, eu vou fazer uma breve recapitulação daquilo que nós conversamos, e aí nós vamos entrar para a nossa conversa de número 2, dentro daquilo que está planejado nós estudarmos. Nós falamos a respeito do propósito da nossa conversa, que é ensinar a respeito de princípios administrativos e técnicas de trabalho em grupo, de acordo com princípios cristãos. Então, nós procuramos valorizar na vida do líder, valorizar na vida daquela pessoa que procura colocar a sua vida na condição de alguém a ser usado por Deus, ou em qualquer outra área, às vezes dentro da própria empresa. Nós conversamos e pontuamos algumas questões importantes. Falamos sobre a situação no final desse nosso montante de estudos. No final, a pessoa ela será capaz de planejar de maneira objetiva e adequada. A intenção nossa será levar o líder à tomada de decisões, a importância das tomadas de decisões eficazes, coerentes com a necessidade. Falamos a respeito do objetivo, né, da proposta de pensarmos juntos. O líder vir a exercer um bom trabalho de supervisão em sua liderança. Falamos também sobre a habilidade para motivar pessoas e a habilidade para trabalhar em equipe. Então, os nossos próximos passos, as nossas próximas conversas vão girar exatamente em torno disso, procurando despertar em nós esse tipo de entendimento e de aprendizado. Na semana passada também, na nossa primeira reunião, no nosso primeiro encontro, nós falamos de 4 pontos importantes que qualquer líder, independente líder do que ele seja de grupo missionário, seja de departamento, seja de célula, independente do cargo que essa pessoa venha desenvolver, qualquer líder que quer ser um líder bem sucedido, ele precisa respeitar 4 pontos importantes. Primeiro ponto, planejar. Aí nós falamos sobre pré-determinar o curso da ação. Foi a nota de introdução. Hoje nós vamos falar de uma maneira um pouco mais aprofundada sobre o planejamento. Daí nós pensamos junto também na introdução, falando a respeito de organizar, ou seja, colocar cada pessoa dentro do propósito, do objetivo final, colocar cada pessoa em seu lugar-chave, né? Delegar para cada pessoa aquilo que ela vai fazer, a pessoa saber exatamente qual será a função que ela vai desempenhar. Aí nós falamos sobre dirigir, ajudar as pessoas a tomarem a ação de uma maneira efetiva, dar o start. Então, organizar, destacar cada pessoa, dirigir, levar essas pessoas a darem o passo, a tomarem a atitude, para que aquilo que foi proposto, aquilo que é planejado, saia do papel e se torne realidade. E aí nós conversamos no final a importância de supervisionar. À medida que eu vou desenvolvendo, até nós tivemos, após a conclusão do nosso bate-papo, que nós tivemos um momento que conversamos sobre a importância da supervisão, mas a importância da supervisão a partir do momento em que a pessoa, o líder, ele domina aquilo que ele está fazendo. Quando o líder ele domina e ele sabe exatamente o que cada pessoa vai estar desempenhando, quando o líder ele sabe exatamente qual é o caminho que vai ser tomado, ele vai ter condição de acompanhar e observar se tem algo que está fora daquilo que foi planejado, para poder corrigir a rota. A supervisão, na verdade, a intenção da supervisão é isso daí, olhar se aquilo que foi planejado está sendo executado, se as pessoas que
receberam determinadas tarefas ou funções para fazer, elas estão fazendo aquilo que elas foram pré-determinadas a fazer, ou se elas estão, de repente, fazendo outras coisas, outras tarefas, deixando de lado aquilo para o qual elas foram incumbidas de fazer. E a supervisão ela vai ajudar a acompanhar se o assunto está sendo desenvolvido. Porque uma coisa é nós delegarmos a função, delegarmos a tarefa, delegarmos às pessoas o propósito a ser atingido. Outra coisa é acontecer de fato, né? Então, a supervisão, o líder ele tem essa incumbência, tá? Então, hoje nós vamos entrar no ponto de número 2. Ponto de número 2. O ponto de número 1 foi a introdução, que eu fiz com você, e que já está lá no YouTube. Está lá no YouTube salvo, né? Tudo gravado certinho, que nós conversamos na primeira reunião. Hoje nós vamos para a lição, por ponto número 2, né? Que é dentro daquilo que foi conversado sobre planejamento. Então, ali está projetado, aí depois, se vocês quiserem, a gente disponibiliza para vocês o material sem problema nenhum. Planejando, vamos para uma base bíblica de planejamento. Porque quem, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o que necessita para acabar, para não acontecer depois de ter colocado o cimento, não possa acabar, e todos os que o veem comecem a fazer brincadeira dizendo: esse homem começou a construir e não pode acabar. Lucas 14, 28, 30. Então nós vemos um texto na Bíblia que vai dar uma base bem sustentável sobre a importância do planejamento. Por quê? Porque se eu não fizer um planejamento adequado, corre o risco de eu querer construir uma torre, um castelo, algo grandioso, mas eu não ter a condição financeira para aquilo. E no meio do caminho eu parar por falta de recursos. Aqui é enfatizado a falta de recurso, mas não é somente a falta de recurso financeiro. Muitas vezes eu preciso ter um entendimento, o planejamento vai ajudar isso daí. O que eu quero, o que eu pretendo fazer, quanto eu vou precisar de recurso financeiro, mas quanto eu vou precisar de mão de obra também. Porque muitas vezes é negligenciada, é ignorada a questão de quanta mão de obra precisa se fazer. E às vezes, pela falta da mão de obra, um trabalho, um projeto pode vir a ter dificuldades. Nós já servimos refeição aqui para 400 pessoas. Vocês participaram de atividade onde nós servimos refeição para 400 pessoas. Marcado no relógio, porque eu tive o capricho de marcar. A última pessoa da fila chegou na ilha lá para pegar o alimento num período de 18 minutos. 18 minutos. 400 pessoas sendo servidas dentro de um período de 18 minutos é muito bem resolvido a forma como foi designado. Nós tínhamos 4 ilhas, cada ilha com pessoas para estar ajudando, o negócio andou, aconteceu. Isso aí é algo legal para a gente ir pensando, ou para eu, enquanto líder, eu pensar a respeito do que eu quero fazer, qual é o meu objetivo, quantos eu preciso para que aquele objetivo ele se torne realidade. Aqui a leitura fala assim, em uma oportunidade, perguntaram ao doutor Albert Schweitzer o que ele considerava como a maior falha atual neste mundo. Rapidamente ele respondeu: as pessoas simplesmente não pensam. O maior descobrimento de todos os tempos é que o ser humano pode modificar o curso da sua vida mudando suas atitudes mentais.
É interessante que ainda ontem eu vi um vídeo, eu devia ter salvo e mandado para vocês o vídeo. Um vídeo que falava, e ele trazia a base que o pensador disse: penso, logo existo. Penso, logo existo. E é exatamente isso que está sendo feito hoje com as pessoas. E as pessoas, as pessoas de uma maneira geral. Nós estamos entrando nessa onda sem perceber. Aos poucos eles estão diminuindo a nossa capacidade de pensar. Diminuindo a nossa capacidade de pensar. À medida que diminui a nossa capacidade de pensar, a nossa existência passa a ser questionável. Eu me lembro na época, eu trabalhava como zelador lá no bairro São Dimas, e na época não tinha, eu não era ainda do jeito que é hoje o celular. Isso em 99, 2000, o celular estava começando a chegar, poucas pessoas, empresas tinham celular. Eu me lembro, tinha não sei quantos números de telefone guardado na mente. As pessoas ligavam lá: Marcão, qual que é o número do fulano? Eu falava de cabeça o número do fulano. Dali a pouco ligava outro: Marcão, qual que é o número do Beltrano? Marcava de cabeça. Eu era assim. E eu sei que vocês também eram assim. Hoje nós sabemos 2 números, 3 números. Quem sabe muito sabe 4 números de cabeça. Você vai ali no microfone do seu telefone, fala o nome do contato que você quer conversar, o microfone busca o contato e até disca sem você precisar fazer muita força. Estou dando um exemplo. Há outros tantos exemplos de situações em que nós estamos sendo convidados de maneira sutil e bem-sucedida a não pensarmos. Obrigado, Jean. A não pensarmos. Com o assunto da inteligência artificial, a inteligência artificial, você pouco vai pensar, para não falar nada, vai pensar. E isso aí, num curto prazo, nós não percebemos muita coisa, mas a médio e longo prazo, nós vamos perceber que a nossa capacidade de produção, que Deus nos deu capacidade de produzir, vai ser colocada em xeque. Em um dado momento, se nós não tivermos tecnologia à nossa disposição, nós não vamos conseguir fazer nada. Então, a lição, a proposta da reflexão, ela nos chama para pensarmos, para planejarmos, para pegarmos papel, para pegarmos caneta, para anotarmos. Pode ser com um bloco de notas do seu celular ou um arquivo aberto no seu computador, não tem problema o jeito que você vai fazer a sua anotação, mas a importância, a necessidade de planejar, a importância, a necessidade de você ver exatamente o que você quer, visualizar, mentalizar o que você está esperando para aquela determinada situação e fazer as suas anotações. As pessoas, elas não costumam fazer as anotações, elas não costumam colocar no papel aquilo que elas querem ver realizado. Já fiz a pergunta aqui aos irmãos mais de uma vez. A maioria não costuma anotar, planejar antes de executar. A maioria, isso é um costume. E por isso muitos projetos fracassam. Projeto financeiro, projeto familiar, projeto profissional. Muitos projetos que são colocados, às vezes, no coração, e a ideia é tirar esse projeto do coração e fazê-lo se tornar realidade, ele fracassa. Por quê? Porque não há o devido planejamento. Não há aquela história de você sentar, o que é que eu quero fazer? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito? Eu quero fazer tal coisa. O que eu vou precisar para que tal coisa aconteça? Quanto recurso eu vou precisar para que tal projeto seja desenvolvido?
Quanta mão de obra eu vou precisar para que esse projeto saia do papel? Quanto tempo eu vou necessitar para que esse projeto ele seja concluído sem ficar alongado demais o tempo, sem interferir em outros projetos que podem vir a ser realizados? Então, são perguntas importantes que têm que ser feitas. Quanto tempo, quanta pessoa, quanto recurso, o que eu quero que seja feito, o que cada pessoa vai fazer, o plano B, se isso não der certo, o que é que eu posso fazer para não ficar desprevenido se alguma coisa falhar? São planejamentos. O líder ele tem que ter ideia, o líder ele tem que ter propostas. O líder ele tem que estar preparado para situações, seja situações de imediato ou situações que podem vir a acontecer no decorrer do desenvolvimento. Se eu vou fazer algo, se eu vou apresentar algo e o meu material está num celular, num tablet ou num computador, eu preciso antes saber, tenho bateria no meu celular? Que senão o que eu vou usar, o que eu vou falar, está no meu celular, mas está sem bateria o meu celular, eu não carreguei o celular, como que eu vou? Então, eu preciso saber. Se eu vou dar uma palestra, fazer uma apresentação em algum lugar, eu preciso me informar. Ali tem ponto de energia para que eu possa conectar o meu notebook ou tablet e deixar ele carregando por um tempo. São questões importantes que muitas vezes são ignoradas. É comum, vocês já viram com certeza situações onde algo vai ser apresentado, aí chega na hora, determinada coisa não deu certo, o arquivo não abriu, o som não funcionou, acabou a bateria. Você já viu isso daí acontecer? Não é aqui, em tantos e tantos lugares acontece. Por que acontece? Muitas vezes isso acontece exatamente porque faltou o devido planejamento, seja para que eu fosse dar uma palestra, um estudo, seja para que eu fosse resolver algo, fazer algo, ministrar algo e assim por diante. Olha a frase: na era em que vivemos, estamos abarrotados de informações, mas carentes de conhecimento. Carente de conhecimento, quer dizer, o conhecimento ele é importante que nós tenhamos o conhecimento para que possamos executar determinadas situações da melhor forma possível. A informação é algo que vem e vai sendo colocado em nossa vida, por isso fala in, que é dentro, vai formando de dentro para fora, vai formando, informando. Então nós vamos sendo formados de dentro para fora, mas é importante nós termos conhecimento dentro daquilo que nós vamos executar. Eu posso ser um líder que está sendo formado, informado por determinadas questões, mas um líder que não tem conhecimento para determinada prática. Então eu sou um líder que recebi a informação, a informação, né, que é a formação de dentro para fora, mas que em determinado projeto que eu resolvi executar, eu não tinha o conhecimento necessário. E por não ter conhecimento necessário, corre-se o risco de eu ficar no meio do caminho, de eu ter dificuldades e não saber como resolver. Para nós que trabalhamos com células, por exemplo, para a pessoa que trabalha com célula, o líder de célula, ele recebe informação, ele sabe bem o que ele deve de fazer, ele sabe bem como funciona uma célula, ele delega para as pessoas o que cada uma vai fazer dentro daquela reunião celular para que tudo aconteça da melhor forma possível. Mas ele precisa estar dotado do conhecimento, porque se determinada pessoa, naquele dia aquela pessoa não vai, ele precisa saber exatamente o que fazer, como agir, como se comportar dentro de determinadas surpresas. Então, o conhecimento da situação, o conhecimento da causa vai contribuir para que o êxito ele aconteça da melhor forma possível. A natureza do processo administrativo requer que o primeiro passo seja o da reflexão,
o exercício intelectual. Pensar. Ó, natureza do processo administrativo. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu pensar, eu mastigar, eu ouvir, eu pensar eu perguntar e pensar a respeito do que os outros pensam sobre o que eu desejo fazer. A prática de ficar, porque tem gente que é ansiosa. E tem gente que quando ela está por fazer algo, ela já quero fazer, já quero resolver, eu gosto de fazer para ontem. E muitas vezes a pessoa nem pensou, nem tomou determinadas atitudes em relação àquilo que vai se executar. Então, antes de mais nada, pensar. Antes de mais nada, dentro do planejamento, saber, ouvir, receber informações. Esse é um exercício que o líder ele tem que aprender a fazer. Muitos são os líderes que tropeçam, exatamente porque não tem essa prática, não tem esse costume, o costume de pensar antes de começar qualquer coisa. Antes de começar, se informar, receber informações, pensar a respeito do assunto e dentro daquilo que será necessário, ele buscar conhecimento para executar o projeto. Então ele vai se informando, colhendo informação daqui, dali, de lá, ele vai pensando, vai maturando e ele vai colhendo informações e trazendo para si conhecimento a respeito daquilo que vai ser desenvolvido. Se administrar consiste em conseguir que as coisas sejam feitas mediante outras pessoas, então o líder ou o administrador deve certamente saber o que ele quer que as demais pessoas façam. Aquilo que nós falamos no início. Eu vou precisar de gente para me ajudar em determinada tarefa. Eu preciso ter bem claro e bem resolvido o que aquela pessoa vai fazer. Para isso, antes eu vou pensar a respeito do que ela vai fazer. Mas a partir do momento que eu penso sobre o que ela vai fazer, eu logo, quando eu vou executar, eu vou passar a ela a informação e deixar ela ciente do que eu espero que ela faça. Porque ela pode pensar, a pessoa pode pensar algo dentro do projeto. E eu estar pensando algo diferente dentro do mesmo projeto. Então, eu espero daquela ou para aquela pessoa que algo aconteça de um jeito. E aquela pessoa, dentro do mesmo projeto, ela tem um entendimento que pode ser feito de outra forma. E aí começa o quê? A dar os conflitos, as trombadas, as dificuldades. Então, vou precisar de pessoas, vou precisar de alguém para me ajudar a executar. Quantas pessoas? Então, eu, enquanto líder, eu preciso informar e saber exatamente o que essas pessoas elas deverão fazer. Elas têm que ser comunicadas da melhor forma possível. A conversa ela tem que ser realizada antes da execução. Uma das maiores tragédias das nossas organizações, de qualquer natureza que seja, é que não dedicam tempo suficiente a reflexões e aos pensamentos. O líder deverá dedicar muitas horas e mesmo dias consigo mesmo, pensando acerca das ações que ele e seus associados deverão desenvolver. Deverá ler tudo que lhe estiver disponível sobre o tema em que dera importância. Veja que planejar é algo que não é algo comum de se ver no dia a dia. Tanto que você faz a leitura do texto e o texto propõe você pensar muito, você pensar até mesmo horas, muitas horas, ou até dias antes de executar determinada ação. E vamos fazer um meia-culpa. Será que nós pensamos horas e dias antes de iniciarmos, de repente, determinados projetos em nossa vida? Será que nós pensamos e planejamos o suficiente antes de executarmos? Será que se nós pensássemos um pouco mais, nós não teríamos mais êxito naquilo que nós fazemos? A lição
ela propõe para nós, quando o assunto é planejar, você vê que antes de mais nada, a lição propõe pensar. A lição propõe você olhar, você analisar, você entender, você colher dados, você colher informações, você pegar livro, você pegar artigo, você pegar exemplos. Nós temos hoje a facilidade, né, através da tecnologia, de poder pesquisar, olhar, uma busca rápida que seja no Google. Há outras formas de buscar, mas uma busca rápida no Google, você vai ver vários projetos dentro, de repente, da mesma ideia que você tem. Várias formas diferentes, várias maneiras diferentes de se executar. O assunto é igreja. Então, se o assunto é igreja, olha, tem tantas igrejas fazendo coisas tão legais, tão importantes, e às vezes nós não temos o cuidado. Não temos o cuidado de olharmos, de acompanharmos, de nos informarmos, de estarmos por dentro de como podemos fazer algo com maior êxito a partir de um melhor planejamento. Eu vejo e posso falar por mim mesmo. Eu reconheço que eu deveria de buscar mais, pensar mais, estudar mais, saber mais antes de colocar determinadas questões em ação. Mas muitas vezes, por causa da necessidade que nós vemos que precisa fazer, a gente vai e faz e executa e não respeita o tempo necessário dentro de um planejamento. Aí vem algumas perguntas, o que queremos fazer? Então, o que queremos fazer? Aí nós temos situações para pensar, né? Enquanto líder de célula, o que eu quero fazer enquanto líder de célula? O líder de célula, ele tem que ter bem resolvido na mente dele a proposta da célula: ganhar, consolidar, treinar e enviar. O que eu vou fazer para ganhar? O que eu vou fazer enquanto líder para ganhar as pessoas? Sejam as pessoas que estão dentro do templo, perdidas dentro do templo muitas vezes, sejam as pessoas que não estão no templo, sejam as pessoas que nem crentes são, que nem conhecem Jesus como Salvador e Senhor. Então, pensar, pera lá, o que eu vou fazer para ganhar? Depois tem o consolidar. O que eu vou fazer? O que eu vou propor para a nossa célula trabalhar de consolidação? Para que as pessoas elas não vejam a hora de chegar o dia da célula e vir participar da célula e poder falar, e poder divulgar, e poder convidar outras pessoas para participarem junto da célula. A respeito do treinamento, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer para treinar esse pessoal, qual é a proposta, qual é o argumento, qual é o jeito que eu vou me portar para treinar aqueles que estão do meu lado no dia a dia, e sabendo que cada pessoa terá a sua característica específica. Nem todos que estão potencial eles têm, mas nem todos desejarão um dia vir a ser líderes de células. Nem todos desejarão. Talvez nós tenhamos à nossa volta pessoas que poderão ser ótimos anfitriões, mas de forma alguma líder de célula. Talvez tenhamos pessoas à nossa volta que estão aí prontas para secretariar as nossas células, para passar as informações e deixar as informações da nossa célula sempre prontinha e fresca, para que a nossa célula sempre esteja bem informada de tudo que vai acontecer na nossa igreja. Talvez nós precisemos parar e pensar um pouco, pera lá, como que eu vou enviar? Porque o trabalho do enviar, ele exige algumas questões. Não é só pegar e enviar. Onde eu vou enviar? Quem eu vou enviar? Determinada pessoa se adequa àquele grupo de pessoas, porque tem isso. Tem pessoa que tem uma facilidade com um determinado tipo de pessoas. Tem pessoas que têm dificuldade com aquele tipo de pessoa. Alguns têm mais dificuldade para lidar com os jovens, com os adolescentes. Outros têm mais facilidade para lidar com os jovens e com os adolescentes, ou com as pessoas mais maduras, ou até da melhor idade. Então, que líder de célula que eu estou formando?
Qual que é a ideia? Estou planejando. Então, eu estou planejando a minha célula. Onde eu quero que a minha célula chegue? Que tipo de membresia eu quero que a minha célula tenha? Qual é o tipo de trabalho que eu vou desenvolver para alcançar determinadas pessoas dentro do trabalho que nós vamos executar no dia a dia? É ir planejando, é ir pensando, é ir quebrando a cabeça, é ir formando opiniões dentro de nós, e a partir do momento que essa opinião é formada em nós, é nós compartilharmos com as pessoas o que nós esperamos, o que nós queremos. Porque às vezes nós como líderes podemos estar pensando uma coisa, mas a pessoa que está conosco ali no dia a dia, e às vezes até está sendo treinada, ela pensa algo diferente. E não é errado pensar algo diferente, mas é importante que a conversa dentro do planejamento ela seja executada, ela seja realizada. Então, quais objetivos finais deverão ser alcançados? Quem nós queremos alcançar? Quem nós queremos ter à nossa volta nas nossas células? Quantas pessoas nós pretendemos alcançar em determinado ano, no ano vigente? Os objetivos finais. Quais objetivos que nós vamos trabalhar para alcançar? Não, para esse ano, o nosso objetivo é alcançar pessoas, é fortalecer o nosso trabalho, é desenvolver um trabalho de consolidação e ir treinando para que o ano que vem nós possamos enviar. Tá tudo bem, mas é importante, o líder ele tem que ter isso na mente dele. O líder ele tem que ter bem resolvido na mente dele aonde ele está querendo chegar, o que é que ele quer desenvolver, departamento, em célula, em grupo missionário, ou em qualquer outra área. Estes são aspectos que merecem grande importância e devemos estar prontos para responder. Então, nós devemos de dar para... Eu estou enfatizando as células, mas não é só célula. É célula, é diaconato, é intercessão, é serviço social, é mídia, é departamento infantil, é departamento de música e assim por diante. Qualquer departamento, qualquer liderança dentro de uma igreja ou fora da igreja, dentro de determinada empresa. É saber, 2 pontos importantes. O que nós queremos fazer? Segundo ponto, qual objetivo final deverá ser alcançado? Dentro do que nós queremos fazer, qual será o objetivo final? Finalmente, nós teremos tal e tal resposta. Aí vem a pergunta, né? Mas o que é planejamento essencialmente? Qual é a essência do planejar? Poderíamos dizer que planejar é o processo de pré-determinar um curso de ação dentro de um tempo específico. Então, planejar é pré-determinar um curso de ação dentro de um tempo específico. Quando eu paro para planejar, eu estou pré-determinando o que será feito dentro de um determinado tempo. Seria você capaz de identificar o fator comum das seguintes atividades? Por exemplo, uma viagem no centro da cidade para fazer compras, os estudos numa carreira universitária, a viagem de férias de fim de ano, a construção de um edifício. Então, aí estão alguns exemplos de tarefas que nós desenvolvemos diariamente, que muitas vezes desenvolvemos sem fazer esse exercício de pensar, mas fazemos. Vou estudar a carreira universitária, né? O curso que vou fazer é um curso que no final vai me dar retorno financeiro, ou é um curso que ele é mais voltado para satisfazer o meu desejo pessoal? Não vai me dar recurso no final, mas eu vou me sentir satisfeitíssimo de ter concluído aquele curso. Não, é um curso que vai me dar um retorno financeiro altíssimo lá, depois que eu concluir. O que eu preciso? Quanto eu preciso, mais ou menos, dentro de determinado período, começo, meio e fim de curso, para concluir. Então, os estudos, a viagem das férias no final do ano,
estamos planejando viajar. Tá bom, para onde? Quanto custa uma viagem para determinado lugar? O tempo de viagem, qual é o tempo? Dá para ir de carro, vai de ônibus, vai de avião? Como que é lá? Como que funciona lá? Tudo coisa importante para ser colocada no papel, para que lá depois você não tenha nenhum tipo de surpresa desagradável. Eu sempre conversei com a Márcia sobre nós viajarmos. Eu não saio de casa para passar nervoso. Eu trabalho o ano inteiro. Fico fora de casa uma semana. Não dá para sair de casa, passar nervoso, porque não sabia determinadas questões dentro do lugar que a gente vai. Então, muitas vezes a gente vai, já sei o que tem, o que não tem, o que é, o que não é, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Vou munido de informações nas viagens. E graças a Deus até hoje tem dado certo assim. Não passo nervoso, mas não dá, né? Você sair sem fazer um determinado planejamento, né? Então, planejar é pré-determinar um curso de ação. A sequência vai falar assim, ó, quais as vantagens de se planejar? Bom, planejar nós temos visto que é vantajoso, mas vamos ver aqui, de acordo com a apostila, quais as vantagens de se planejar. Lembremos que as ações com propósito e objetivo são mais satisfatórias que o ativismo inútil e desorientado. Se assim queremos, sempre há maneira de fazer que o futuro ocorra melhor do que esperar que as coisas aconteçam. Então, ativismo, estou fazendo, estou correndo, mas não está fazendo nada, de repente, que seja produtivo dentro daquilo que se vai fazer de fato a partir do planejamento. Então, planejar é uma coisa, ficar com ativismo, fazendo isso, fazendo aquilo outro, para dizer que está fazendo algo é uma outra história. Dentro do planejamento nós vamos esperar que aconteça a melhor coisa dentro daquilo que nós estamos esperando como resultado final. Mediante o planejamento, a maneira de fazer com que as coisas aconteçam, em vez de esperar que ocorram por si. Outra coisa importante dentro do planejamento. A primeira delas, eu não fico fazendo um monte de coisa e no final, nossa, estou tão cansado e não fiz nada. E às vezes é isso, né? Às vezes a gente faz tanta coisa, cansa e não fez nada. Primeiro ponto, quem planeja trabalha menos e produz mais. Segundo ponto, não corre o risco de a gente ficar esperando acontecer. Nós trabalhamos para que aconteça. Nós colocamos a mão na massa verdadeiramente para que venha acontecer aquilo que foi planejado. Que muitos planejam, mas não colocam em ação o plano. Terceiro, mediante o planejamento, você vive de maneira tal que seu presente está determinado pelo futuro e não pelo passado. Quando você planeja, você está vivendo hoje sabendo que amanhã as coisas elas estarão encaminhadas e muito bem encaminhadas. E você não vai viver o hoje com as frustrações do ontem. Nossa, aconteceu aquilo outro, mas não sei o que lá, não aconteceu isso, não aconteceu. E por isso eu nem tenho vontade de fazer muita coisa, porque é tanta frustração que eu trago no meu ombro. Não, eu estou planejando e dentro do planejamento, a não ser que aconteça alguma coisa extraordinária, fora do planejado. Mas geralmente quando a gente planeja, a maior parte das ações elas são realizadas. Então, quem planeja está com o futuro bem encaminhado e vive melhor o presente. Outra situação, em outras palavras, queremos dizer que o líder se define por si mesmo no processo de planejamento. O que gera e ordena planejamento é quem está melhor qualificado para dirigir. Então,
quais as vantagens de se planejar? A partir do planejamento você consegue identificar de fato aquele líder que é um líder em potencial, que tem capacidade para produzir muito, ou aquele líder que costuma não planejar, ele vez por outra vai ficar dando trombada, vai ficar num ativismo, tentando fazer tanta coisa e não vai chegar em lugar algum. Então, quais vantagens de se planejar? Aqui a apostila oferece para nós pensarmos 4 vantagens. Primeira, eu não fico num ativismo fazendo tanta coisa e não fazendo nada ao mesmo tempo. Segundo, quando eu planejo, eu trabalho para que as coisas aconteçam. Eu não fico esperando as coisas acontecer por si só. Terceiro, quando eu planejo, o meu futuro, ele é um futuro assegurado e acertado, por isso eu vivo um presente melhor. Não fico escravo do meu passado. E quarto, quando eu planejo, eu vou me destacar enquanto líder. E é muito mais fácil para uma pessoa seguir alguém que sabe aonde vai chegar, do que você seguir alguém que não sabe aonde está indo. Né? Você é um líder numa equipe que não sabe aonde você quer chegar, você vai conversar com a equipe um vai olhar para o outro e um vai... Então, não sei, falando que vai, mas não sei. Fica aquela coisa de maluco, sem saber para onde vai, e, consequentemente, isso reflete no trabalho como um todo. Então, vantagens de se planejar. Você distingue de uma maneira bem clara que o líder ele está apto, ele está qualificado para dirigir aquele grupo, para dirigir aquele trabalho, para dirigir aquela causa, aquela situação, ele está qualificado. Tá? Por que nós cristãos devemos planejar? Em primeiro lugar, porque Deus espera que cada um de nós vivamos a nossa vida de forma ordenada e com propósito. Porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. 1 Coríntios 14:33. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Por que planejar? Porque Deus espera que nós tenhamos uma vida organizada, planejada, projetada, uma vida equilibrada. Segundo lugar, nós cristãos devemos ser bons planejadores, porque Jesus nos ensinou a respeito do planejamento com antecipação. Aí está o texto que nós fizemos a leitura dentro do mesmo pensar, né? Lucas 14:28-32. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, por que planejar? Porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou a planejar. Terceiro, por que planejar? Porque nós cristãos devemos planejar porque estamos nos movendo para atingirmos objetivos. Este é um mandato definitivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos dar o luxo de estar resolvendo problemas descautelosamente, o que poderia ser uma tarefa para bombeiro. Então, por que planejar? Para que nós tenhamos os objetivos atingidos. E quanto mais objetivos atingidos nós tivermos, quanto mais projetos executados nós tivermos, mais glória para Deus será dada através da nossa vida. As pessoas vão olhar para nós e vão ver o nosso êxito, vão ver em nossa vida sucesso. E nós vamos atribuir a Deus, porque a glória é para Deus. Por que planejar? Devemos desenvolver uma vida planejada e organizada a ponto de evitar problemas e não vivermos para resolver problemas. Então, o planejamento ajuda a evitar problema. Tem gente que vive para resolver problema. Quer dizer, a pessoa não vive, ela vai deitar com um monte de problema para resolver. Ela não deu conta de resolver todos os problemas de hoje, ela vai deitar sabendo que ela tem problema para resolver amanhã, os de amanhã, os de ontem, porque não planeja.
Por que planejar? Porque um planejamento adequado assegurará a maneira de evitar passar a vida apagando fogo, sendo distraído dos objetivos principais. Quando eu planejo, eu não me distraio. E quando eu não me distraio, eu consigo concluir aquilo que eu planejei. Quando eu consigo concluir o que eu planejei, eu vou ser uma pessoa mais feliz, melhor realizada, satisfeita com o meu rendimento diário, em qualquer área, porque o planejamento, nós estamos dentro de uma escola de líderes de cunho cristão, mas o planejamento ele é aplicável em qualquer área da nossa vida, não só dentro da igreja. Por que planejar? Nós cristãos devemos planejar porque Deus nos tem dado uma ordem, um mandamento claro que devemos fazer individual e coletivamente enquanto estivermos nessa terra. Então Deus nos orienta a planejar. E Mateus 28 ele vai falar disso, né? De fazer discípulos, ele orienta, ele passa um plano, ele passa um projeto, e quando esse projeto ele é planejado da melhor forma, nós vamos de uma forma individual e coletiva realizarmos o que Deus espera de nós.